O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábola: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje o 10º domingo do tempo comum. Chamamos de tempo comum não porque seja inferior aos outros tempos litúrgicos, mas chamamos de tempo comum porque durante este período a Igreja nos convida a meditar a missão de Jesus, os seus ensinamentos, as suas curas, os seus encontros com várias pessoas. Quantos ensinamentos que Jesus foi fazendo ao longo da sua caminhada, da sua missão. E tudo isso, segundo os evangelistas, é necessário para a nossa salvação. E por isso que foi escrito, conservado e chega até nós nos dias de hoje. Temos vivido tempos difíceis. Quantos de nós nos assustamos com a pandemia, nos assustamos com tantas situações difíceis, sejam elas interiores ou exteriores a nós. E nestes tempos de dificuldade, de crise, nós às vezes ouvimos algumas pessoas dizer que seja a vontade de Deus, ou que Deus assim o quis, ou que Deus é a origem do mal, ou que Deus está nos castigando. E às vezes nós até ensinamos isso às crianças. Algumas pessoas antigas talvez até tenham aprendido isso de uma maneira muito errada na catequese. Mas, se nós bem prestamos atenção no início da celebração, numa oração importante que o padre faz na missa, na oração da coleta, nesse momento, nesta oração, o padre apresenta a Deus a oração de toda a comunidade. E nesta oração que o padre rezou, ele iniciou a sua oração dizendo assim: ó Deus, fonte de todo bem. E dizer que Deus é a fonte de todo bem, de Deus não poderia sair nenhum mal. Deus não poderia desejar mal para nenhuma das suas criaturas, ou nem mesmo ter este desejo dentro dele, já que ele é a fonte de toda bondade. E quando nós olhamos para a primeira leitura tirada do livro do Gênesis, nós encontramos uma resposta teológica e firme da Igreja para a origem de todo o mal, para a origem do pecado.
Quando nós olhamos neste trecho do livro do Gênesis que foi proclamado para nós, um diálogo entre Deus e Adão. O mal, o pecado, a desordem, a confusão entra na humanidade, entra na nossa vida e chega até os dias de hoje por causa daquele primeiro pecado que todos nós trazemos ainda. E que no batismo é rompido, mas que ainda trazemos dentro de nós a concupiscência. Depois que o mal entrou na nossa história, nós já não enxergamos as coisas com os mesmos olhos de anteriormente. A nossa relação com Deus se encontra enfraquecida e é necessário que nós nos esforcemos muito mais para estar com Deus e principalmente para nos mantermos na presença dEle. E isso nós encontramos neste próprio relato, neste trecho do livro do Gênesis. Pois Adão, depois que peca, qual é o sentimento que ele vai ter para com Deus? Já não é mais um sentimento de familiaridade, mas vai nos dizer o texto sagrado que o sentimento que ele teve foi de medo. Adão, depois que ele pecou, ele sentiu medo de Deus. Mas antes de pecar, a sua relação com Deus era totalmente outra. E nós, que trazemos dentro de nós esta inclinação para o pecado, nós devemos também nos policiar. Quando nós olhamos para este trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, início do Evangelho de São Marcos, nós encontramos uma relação muito conflituosa dessas pessoas com Jesus. Se nós voltássemos alguns capítulos antes, bem no início do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, capítulo 1, São Marcos já começa o Evangelho narrando algumas curas, narrando algumas manifestações de Jesus. E aquelas pessoas se encontravam perturbadas. Olha que preocupante isso. Estavam diante do Salvador, estavam diante de Jesus Cristo, mas a presença de Deus os incomodava. Enquanto várias pessoas iam ao encontro de Jesus, é o que nos diz o Evangelho, alguns se sentiam incomodados com a presença de Deus. Não conseguiam enxergar em Jesus esta boa nova. E quando nós olhamos aqui para este trecho do Evangelho, vai nos dizer que a família de Jesus estava dizendo que ele estava fora de si, ou seja, estava louco. E os mestres da lei, que deveriam ser mais sensíveis à boa nova, que deveriam ser mais sensíveis à palavra de Deus, que deveriam ser mais sensíveis à presença divina, irão chamar Jesus de Satanás. Mais do que isso, chamarão Jesus de Beelzebu. E vai nos dizer o próprio São Marcos que Beelzebu não era um demônio comum, mas ele era o príncipe dos demônios. Olha que palavras fortes que foram dirigidas a Jesus. Mas, lá no início da missa, nós dizemos que Deus é a origem de todo o bem. E no versículo 27 do Evangelho, São Marcos coloca na boca de Jesus a seguinte frase: ninguém pode entrar na casa de um homem forte, ou seja, Satanás, para roubar seus bens. Quem é? Os homens, sem antes o amarrar. Ou seja, São Marcos reconhece que o demônio tem poder. São Marcos reconhece que Satanás é alguém forte. Mas, para que Satanás seja amarrado, alguém mais forte do que ele, somente alguém mais forte poderá entrar na casa, no mundo, e amarrar e impedir a ação de Satanás. Nenhuma outra criatura teria poder para deter a Satanás, para deter a ação do mal. Somente alguém mais forte seria capaz de entrar no mundo e impedir a ação do mal. E este alguém mais forte, que entrou no mundo e mudou a nossa história, a minha e a sua, é Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo é que nós conseguimos praticar atos bons. Somente através de Jesus Cristo que nós conseguimos produzir bons frutos, porque em Deus está a origem da bondade. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando eu olho para a minha, se nós ainda não conseguimos produzir bons frutos, é porque nós estamos bebendo na fonte errada. É porque nós não estamos bebendo na fonte da palavra, na fonte da Eucaristia, porque todo aquele que participa da Santa Missa, de coração aberto, de coração disposto, todo aquele que procura Jesus Cristo, encontra a água da vida.
Todo aquele que encontra com Jesus Cristo sofre uma mudança profunda. E quando nós olhamos para a vida da igreja, mais de 2000 anos, para tantos homens e mulheres corajosos, para os santos, quantos que nos dão testemunho? Assim como nós encontramos na segunda leitura, o próprio São Paulo vai nos dizer. Nós encontramos um belo trecho onde São Paulo reafirma sua fé na ressurreição, onde São Paulo proclama que Jesus é este homem mais forte, que foi capaz de entrar na história, amarrar Satanás e abrir para nós as portas da ressurreição. Peçamos ao Senhor neste 10º, ou melhor, peçamos à Virgem Maria, a sempre Virgem, imaculada, livre do pecado original, aquela que é pura diante de Deus e os homens, ela que já está nos céus, que ela interceda por cada um de nós, para que também na nossa vida possamos olhar os outros, a nossa vida e a Deus com os olhos puros, com os olhos também que ela olhou e foi capaz de amar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.